Bom, pessoal, continuando o nosso estudo cirúrgico da contestação. Selecionei aqui uma preliminar bacana, novidade no processo trabalhista, por conta da reforma, a partir de 11 de novembro de 2017. Estou falando da Convenção de Arbitragem. A Convenção de Arbitragem é, sim, uma preliminar de mérito prevista no artigo 337 do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, lá no finalzinho. Professor, o que é Convenção de Arbitragem, professor? Simples. É um acordo envolvendo os sujeitos contratuais que, a partir dali, abdicam, abrem mão do poder judiciário. O que, professor? É uma renúncia prévia à Justiça do Trabalho. Meu Deus, professor, o trabalhador está abrindo mão da Justiça do Trabalho, o trabalhador e o empregador estão abrindo mão da Justiça do Trabalho, dizendo que todo e qualquer conflito que surja na relação entre eles será submetido à apreciação de um árbitro e não da Justiça do Trabalho, e sim de um árbitro, uma câmara arbitral. É isso que significa a arbitragem. Combinado? É só isso. Professor, todo e qualquer empregado pode convencionar a arbitragem? Não. Não. O trabalhador, para firmar um acordo de arbitragem, uma convenção de arbitragem, ele precisa ter, vou tirar o T, ele precisa receber remuneração maior do que 2 vezes o teto previdenciário. Ok? 2 vezes o teto previdenciário. O teto previdenciário não é 5 mil e alguma coisa, não é? É isso? Pronto. Então ele precisa receber 2 vezes esse teto previdenciário. Eu não sei nem se está maior. Viu? Você procura aí no Google. O teto previdenciário é aquele limite, né, do benefício previdenciário. Do benefício previdenciário. É o limite. O empregado ele não recebe mais do que aquele limite, salvo salário maternidade, que o Supremo já decidiu que o salário maternidade ele não segue o teto previdenciário. Mas os demais benefícios seguem. Auxílio-doença acidentário, pensão por morte, etc. Okay? Por isso que o empregado que é bem remunerado, ele precisa ter uma previdência privada para poder receber a diferença exatamente do plano de previdência, a previdência privada que ele faça. Ok? Então, o reformador trabalhista usou o teto previdenciário como parâmetro para muita coisa. Por exemplo, custas processuais. Hoje nós temos um limite máximo. As custas processuais não podem ultrapassar o valor de 4 vezes o teto previdenciário. Está no artigo 789, caput da CLT. Para arbitragem, o legislador usou também o teto previdenciário. Então, o empregado que receber remuneração maior, não é salário, é remuneração. Inclui gorjetas também, tá vendo? Então, remuneração maior do que 2 vezes o teto previdenciário, o dobro do teto previdenciário, esse cara já pode firmar uma convenção de arbitragem. Ele não precisa ter curso superior, porque o curso superior é exigido para o empregado hipersuficiente,
previsto no parágrafo único do artigo 444 da CLT, que é aquele empregado que recebe salário igual ou superior ao dobro do teto previdenciário, aí não é remuneração, é salário, e possui curso superior. Esse cara, ele fica livre da tutela sindical, ele pode acordar individualmente tudo aquilo que o sindicato pode, não é, negociar coletivamente. Esse é o hipersuficiente. Para a arbitragem, os requisitos são menores, né, porque não há a necessidade de curso superior. Basta que a remuneração, não é nem um salário, a remuneração, né, seja superior ao dobro do teto previdenciário. Bom, esse empregado ele pode sim firmar com o empregador, viu, um pacto de arbitragem, uma convenção de arbitragem, um acordo, viu, dispondo sobre a arbitragem. Esse acordo pode ser total ou parcial. Esse acordo pode dizer respeito às verbas trabalhistas. Todas as verbas trabalhistas serão submetidas à arbitragem. Em relação ao acidente do trabalho e suas repercussões, né, aí sim poderá o litígio ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Pronto. Então, a convenção de arbitragem pode ser total ou parcial. Viu? Fica atento. É um acordo. Viu? Tá certo? É como se no contrato de trabalho desse empregado existisse uma cláusula, chama cláusula compromissória arbitral. Cláusula compromissória arbitral. Viu? Isso está no artigo 500-A da CLT. 500-A. Ah, meu Deus. 507-A da CLT, caralho. 507-A da CLT. 500-A. Anotou 500-A. 500-A. Que 500-A? 507-A da CLT. Essas letras, né, malditas inseridas pelo legislador confundem muito a gente. 507-A da CLT. Lá você vai encontrar a previsão da Convenção de Arbitragem para a Relação de Emprego. Lembrando que existe uma lei que trata da arbitragem. Essa lei está aí, ó. Eu não lembro o número, mas está aí. Expressamente citada no artigo 507-A da CLT. Viu? Essa lei, ela prevê, vê que interessante, ela prevê que a convenção de arbitragem ela tem que ser formalizada por escrito. Por escrito. E se essa cláusula compromissória arbitral estiver inserida na minuta contratual, ela tem que estar em negrito. Ou ser realizada a convenção de arbitragem numa minuta apartada. Viu? Sempre com a assinatura das partes e de pelo menos duas testemunhas. Duas testemunhas. São exigências da lei de arbitragem. O empregador ele não pode cometer essa falha quanto a essa formalidade essencial para a validade do negócio jurídico. Ok? Bom, se você advoga para a empresa e você se depara com uma reclamação trabalhista de um empregado que firmou convenção de arbitragem com o seu cliente, com a empresa, cabe a você, na preliminar de contestação, arguir. Viu? Arguir a convenção de arbitragem, a existência de cláusula compromissória arbitral e requerer a extinção prematura do feito, a extinção sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Viu? E você deve juntar, sem sigilo, de preferência, toda a documentação pertinente à convenção de arbitragem. O juiz, vislumbrando a existência da preliminar e observando a presença dos documentos, ele abrirá um prazo de 15 dias para que o advogado do reclamante se pronuncie, viu? Sobre aquele incidente, sobre aquela objeção, sobre aquela preliminar. Viu? Já que o juiz
ele deve evitar proferir a chamada decisão surpresa. Viu? E depois de o advogado do reclamante se pronunciar, o juiz decidirá, né, se vai extinguir o processo, se vai anular a convenção de arbitragem por algum vício formal, viu? Ou se vai instruir, né? Ou se vai instruir. Se for instruir, aquela preliminar se transforma numa prejudicial meritória. Por que instruir? Porque o advogado do reclamante pode, viu, alegar vício de consentimento. E a gente sabe que o reclamante teria que provar a presença desse vício de vontade. E aí nós precisamos de instrução. E quando uma matéria precisa ser instruída, ela deixa automaticamente de ser preliminar e passa a ser mérito, né? Geralmente uma prejudicial meritória. Por que prejudicial? Porque o juiz só vai poder conhecer das demais questões meritórias depois que superar aquela questão prejudicial. Porque a análise da validade ou não de um pacto de arbitragem, viu, é requisito sine qua non para a análise das demais questões meritórias. Porque se o juiz acolher, né, a convenção de arbitragem, aquela decisão prejudicará todas as demais questões meritórias. Daí o nome prejudicial de mérito. E por que não mais preliminar? Porque precisou ser instruída. Quando precisa ser instruída, a matéria deixa de ser preliminar e passa a ser mérito, mesmo que seja uma questão prejudicial meritória. Combinado? Arbitragem. Muito bem. Vamos continuar. Litispendência. Litispendência. A litispendência requer que duas ou mais ações idênticas estejam tramitando na Justiça do Trabalho. E uma ação é idêntica a outra, o CPC ensina, Código de Processo Civil, quando, acho que é no 337 ou no 485, você encontra, eu acho que é 337, lá embaixo nos parágrafos. Uma ação é idêntica a outra quando elas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, próxima e remota, que são as premissas, né? E o mesmo pedido. Tá bom? Uma ação só é idêntica a outra quando elas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, se eu tenho duas ou mais ações tramitando na Justiça do Trabalho, sendo essas ações idênticas, viu? A primeira que foi ajuizada é que será processada naquele juízo. As demais, elas deverão ser alvo da extinção processual sem resolução do mérito. Artigo 337 do CPC. Viu? É uma preliminar interessante que você deve atentar. E deixa eu esclarecer um ponto, já que a gente acabou de estudar a arbitragem. Todas as preliminares, todas as objeções, todas, são consideradas matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. O que significa? Significa que as preliminares, elas devem ser analisadas pelo juiz de ofício ou a requerimento do reclamado. De ofício ou a requerimento do reclamado. Tá certo? Todas. Vírgula, salvo convenção de arbitragem e competência relativa, que para a gente é a competência territorial. Viu? Essas duas objeções, convenção de arbitragem e competência territorial, elas não são consideradas matéria de ordem pública. Então, o juiz ele só pode conhecer, analisar convenção de arbitragem e competência territorial
se o reclamado tempestivamente arguir em juízo aquela questão. E lembrando que a competência territorial no processo trabalhista é uma objeção que possui peça própria, autônoma. Viu? A preliminar de incompetência territorial, ela não é inserida na nossa contestação. Ela é tratada numa peça autônoma, que nós já estudamos, chamada exceção de incompetência territorial. Fechado? Se o reclamado, até na audiência, inclusive nela, não suscitar, não arguir incompetência territorial, nós dizemos que o seu direito de discutir competência territorial precluiu, morreu. Não há como discutir mais essa questão. Por quê? Porque não é uma matéria de ordem pública. E, não sendo de ordem pública, é passível de preclusão. É diferente da incompetência absoluta. Eu posso estar em plena instrução, eu posso estar na parte de razões finais, eu posso estar, inclusive, já na fase de recurso ordinário, e o reclamado pode sim, pela primeira vez, arguir incompetência absoluta. Pode. Inépcia, conexão, perempção trabalhista, litispendência, tudo. Porque essas objeções são de ordem pública. O juiz pode, ou melhor, deve conhecer de ofício. Logo, não há preclusão. Não há preclusão. Inclusive, para a ação rescisória, se você quiser dar uma olhada, eu acho que é o artigo 966 do CPC, o artigo que trata do rol taxativo para cabimento da ação rescisória, vê lá se é o 966 do CPC, segundo inciso, tem lá, que cabe ação rescisória contra a decisão proferida por juiz absolutamente incompetente. Tá vendo? Então, a incompetência absoluta, ela é tão forte que ela desafia o corte rescisório. Isso. A incompetência absoluta pode gerar a nulidade de uma coisa julgada, de uma decisão que já transitou em julgado. Isso não acontece com a competência relativa, por quê? Porque ela não é matéria de ordem pública. A competência territorial, no nosso caso. O mesmo se diga da arbitragem. Se o reclamado, na contestação, não arguir convenção de arbitragem, fudeu. Não tem saída. Morreu o boi, meu velho. Afundado. Até o chifre. Viu? Acabou-se. Eita, excelência, eu esqueci. Aí dentro para tu, miséria. Não tem saída. Viu? E outro detalhe, também não adianta arguir e não juntar a documentação pertinente. Por quê? Porque a convenção de arbitragem, ela exige uma forma escrita, com todos aqueles detalhes que eu falei para vocês. Viu? Combinado? Dá uma olhadinha no artigo 342 do Código de Processo Civil. Vai lá. 342 do Código de Processo Civil. Esse artigo é belíssimo. Ele passou a ser aplicado no processo do trabalho. Ele trata da preclusão consumativa do ato contestatório, da contestação. Apresentada a contestação no PJE, sem sigilo, acabou-se. O reclamado não pode mais alterar, a não ser que seja para corrigir um erro material. Mas não pode mais alterar.
o corpo da contestação. Se tiver esquecido de contestar algum fato, algum pedido, lascou-se. Isso vai gerar revelia, que é a ausência de defesa específica em relação ao fato. Agora, o próprio artigo 342 diz que, depois de apresentada a contestação, algumas matérias podem ser arguídas depois da contestação. Que matérias são essas? Matérias de ordem pública. Né? Aquelas que o juiz pode conhecer de ofício. Né? Todas as preliminares, menos a objeção de incompetência territorial, que possui peça própria no processo de trabalho, e a convenção de arbitragem. Viu? E aí vem fato novo, direito novo. Viu? Certo? Aquele fato superveniente, né, à apresentação da defesa. Ou aquele direito, aquela norma publicada depois da apresentação da defesa. Certo? É isso. O artigo 342, ele completa, e muito, esse nosso estudo. Agora sim, não é? Vocês estão com tudo amarradinho. E tempo aí, Sandroca? 5, 4. Coisa julgada. Em latim, res judicata. Res judicata. Res é coisa. Coisa julgada. Res judicata. A coisa julgada, ela é tão importante que o artigo 5º a protege, inclusive, das leis. Isso. A lei não pode retroagir para ferir a coisa julgada. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Pronto, coisa julgada. A coisa julgada tem aquela premissa da litispendência. Ela tem que envolver ações idênticas. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. A diferença para a litispendência é que na coisa julgada eu já tenho uma das ações, são duas ou mais ações idênticas, uma das ações ela já foi julgada e a decisão já transitou em julgado. Pronto. Certo? As demais devem ser fulminadas, soterradas, em face do poderio da coisa julgada. Eu vou chamar a atenção de vocês para o acordo judicial ou extrajudicial. O acordo judicial é aquele feito nos autos de um processo. Uma reclamação trabalhista foi ajuizada, foi tombada sob um número processual e as partes chegaram a um consenso. Não importa o momento, chegaram a um consenso. Feito o acordo, esse acordo chama-se acordo judicial. O termo chama-se termo de conciliação judicial. Termo de conciliação judicial, que transita em julgado no momento da sua homologação pelo juiz. Olha aí, ó. Transita em julgado no momento da homologação pelo juiz do trabalho. Item 5 da súmula 100 do TST. Item 5 da súmula 100 do TST. Por isso que contra ele, contra esse termo, só cabe ação rescisória. É a súmula 259 do TST. Já que esse termo é irrecorrível para as partes. Parágrafo único do artigo 831 da CLT. Professor, o termo de conciliação judicial é uma coisa julgada? Sim, é uma coisa julgada. Se José e a empresa X fizeram um acordo na justiça, quitando horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, diferença salarial por equiparação salarial, se esse reclamante ajuizar a ação em face dessa mesma empresa, pedindo tudo isso e pedindo ainda uma indenização por dano moral, o juiz vai acolher a preliminar arguída.
pelo advogado do reclamado na contestação. Viu? E vai extinguir o processo sem resolução meritória parcialmente, porque aquele pedido não abrangido pela coisa julgada, exemplo, a indenização por dano moral, aí vai prosseguir naquela ação. O resto está consumido pela coisa julgada. Então, o termo de conciliação judicial é uma coisa julgada. Viu? Vou repetir, item 5 da súmula 100 do TST, súmula 259 do TST, parágrafo único do artigo 831 da CLT. Assim como o termo de conciliação extrajudicial homologado pelo juiz do trabalho. Vocês sabem que o reformador trabalhista trouxe essa novidade. Não é? A ação de homologação de acordo extrajudicial, chamada jurisdição voluntária, não contenciosa. Empregado e empregador firmam um acordo fora da justiça e levam esse acordo para que o juiz simplesmente homologue, e o juiz vai analisar. Viu? O juiz pode homologar, pode não homologar, pode marcar uma audiência para conversar com as partes, enfim. Tudo isso nos artigos 855B e seguintes, 855-B de bola e seguintes da CLT. O juiz homologando, aquele termo de conciliação extrajudicial homologado pelo juiz do trabalho também transitará em julgado no momento da homologação e fará a coisa julgada em face de reclamações posteriormente ajuizadas ou já ajuizadas. Viu? Aí tem um detalhe. Tem um detalhe. As partes no acordo, seja judicial, seja extrajudicial, elas podem pactuar a quitação do contrato de trabalho. Quitação do contrato de trabalho é a quitação ampla, geral, irrestrita, irrevogável de todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, constem ou não na petição inicial. E se o juiz homologar dessa forma, quitando o contrato, viu, nada mais aquele trabalhador poderá reclamar na Justiça do Trabalho. Anota aí a OJ 132 da SDI 2. 132 da SDI 2. Viu? É uma coisa julgada erga omnes, por analogia, contra todos os pedidos, contra todas as verbas. OJ 132 da SDI 2. Viu? Você, advogado, principalmente do reclamado, deve ficar atento. Lê, não é? O termo de conciliação judicial ou extrajudicial, procurando se a quitação foi parcial ou foi geral. Combinado? Eu encerro por aqui essa aula.